Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ô gente, não vou enrolar vocês, tá? Vamos direto e reto pra história da Betina. Mas então, Eu conto ou você conta? Ali para meados de 2017, a Betina namorava uma moça. Só que era um namoro bem conturbado. A Betina e essa namorada dela tinham o mesmo ciclo social de amizades. Então, o que fazia com que ela e essa moça estivessem sempre juntas. Querendo então esparecer um pouco a cabeça desse namoro, que não estava tão legal, dessa situação, a Betina resolveu então que ela faria faculdade. Além, claro, de ser uma ótima ocupação para nossa cabecinha, e também você vai aprender uma coisa útil para sua vida, para a Betina, a faculdade era mais do que aprender um ofício. Era o tempo sagrado que ela ficava sozinha, sem o convívio com a namorada. Spoiler, não deu certo. Porque logo em seguida, essa pentelha da namorada da musa se matriculou na mesma faculdade. Não satisfeita, a bonita se matriculou no mesmíssimo curso que a Betina cursava. Olha o pepino. Foi bom enquanto durou, né, musa? Pelo menos ela conheceu muitas pessoas legais. Nesse tempo que ela estava ali na faculdade, ela fez um círculo legal de amigos. E claro, quando a namorada da Betina entrou na faculdade, ela acabou entrando aí nesse grupo de amigos também. Dentro desses amigos que a Betina estava curtindo muito conhecer, fazendo uma coisa diferente, saindo um pouco daquelas amizades que não estava legal, ela fez amizade com um cara muito gente boa. Esse cara a gente vai chamar aqui de Tiago. E quem que era o Tiago? O Tiago é um cara religioso, gente boa e muito trabalhador. E por ser muito trabalhador, vira e mexe, o Tiago não conseguia chegar a tempo para o começo da aula. E aí essa amizade foi rolando, ele e Betina ali, eles criaram uma amizade bem legal. Para ajudar o seu amigo Tiago, a Betina começou até a responder a chamada para ele não levar falta. Então, gente, a Betina tinha ali um grupo de amigos, todo mundo se dava bem, todo mundo se ajudava, só que ela e o Tiago tinham uma afinidade um pouco maior. O tempo foi passando, a Betina foi consolidando ali o seu grupinho da faculdade, mas ela percebia, como eu disse para vocês, que ela tinha mais assunto, mais afinidade com o Tiago. Ela até deixava ele copiar algumas coisas do material dela, quando ele chegava atrasado, quando ele faltava. A Betina era tão legal, gente, sério, eu achei ela musa das musas aqui. Ela até colocava o nome do gato nos trabalhos. Olha só, gente, vocês sabem, Quem fez facul aí, fez trabalho em grupo também na escola, sabe? Sempre dá BO, não é não? Sempre tem um que não faz. Mas a Betina, ela gostava tanto do Tiago e ela se compadecia tanto da situação dele que até colocar o nome dele em trabalho de faculdade ela fazia. E ela foi criando uma empatia e um carinho não só pelo Tiago, mas também pela religião dele. O que acontecia? O Tiago é de uma determinada religião que ele não pode ir na aula de sexta-feira, o que complicava um pouco para ele, gente? Porque a faculdade não estava nem aí. Por conta desse motivo, a Betina sentia no coração de ajudar com a chamada, de ajudar com os trabalhos, por ele ter também esse empecilho aí nas sextas-feiras. Os meses estavam ali, passando, faculdade, tudo certo, essa dinâmica foi acontecendo por alguns meses. E depois de um tempo, o Tiago avisou o pessoal ali da facul que ele passaria um tempo numa missão da igreja que seria em outro país. Essa história se passa no Brasil, então ele sairia do Brasil para fazer essa missão religiosa e por lá ele ficaria um tempinho. Detalhe, nessa mesma missão também estaria lá com o Tiago uma moça que era meio que um namorico dele, tá? Guardem esse detalhe aí. Só que, gente, vocês não vão acreditar.
Quando o Tiago foi fazer essa viagem aí, essa missão, a Betina começou a sentir uma coisa muito estranha. Sabe o que era? Saudade. Ela começou a sentir falta do Tiago e, ao mesmo tempo, muito confusa, porque naquela época a Betina se entendia como uma mulher lésbica e na cabeça dela ela não parava de se perguntar: o que tá acontecendo comigo? Enquanto ela lidava com esses pensamentos a milhão ali de tentar entender o que estava rolando, a viagem do Tiago estava acontecendo e os dois não pararam de conversar por mensagem nenhum dia. Começaram aí, quando eles estavam separados, a vir algumas confissões e conversas mais sentimentais e profundas, por mensagem mesmo. A Betina confessou que o namoro dela, gente, estava falidaço, que ela estava querendo terminar e que ela estava com saudade do Tiago. Assim o papo foi rolando. Para surpresa e muito para alegria também dela, o Tiago confessou que estava afim e, sem pestanejar, ele disse: eu quero embarcar nessa com você. Eu vou terminar com essa menina ainda aqui na viagem. Mesmo que seja só um romance e não seja nada. Mas eu faço questão para que a gente consiga seguir o que é que seja agora juntos. Dito e feito. Eu gosto assim, ó. Muso que fala e muso que faz. Tiago terminou qualquer envolvimento que ele tinha com a moça da igreja. E pasmem, sem nem saber. Não, aqui eu fiquei um pouco impactada. Sem nem saber se a Betina gostava mesmo de estar com homens, ela tomou coragem e terminou seu namoro de 3 anos, gente, para poder ficar com um homem, sendo que ela se considerava lésbica a vida toda. Pensa num amor, hein? Tem que estar assim, gente, tem que estar num romance muito, muito. Tem que estar amando muito. Isso aqui, né, na minha percepção, tem que estar muito afim. Não é só uma troca de parceiros. Você também está indo explorar ali uma outra orientação sexual. Betina, musa. Aliás, os dois, né? Porque os dois terminaram ali o seu relacionamento. Eu achei isso muito legal antes de começar qualquer coisa. Ela poderia, sei lá, eu vou experimentar, ver como é que é, sabe? Mas não. Ela terminou o relacionamento dela, ele terminou o que é que seja que ele tinha, e agora os dois estavam livres, desimpedidos. Eis que Tiago volta de viagem. E nem preciso falar, né? Foi tudo maravilhoso. Eles estavam tão envolvidos, gente, que no dia seguinte que ele chegou ali de viagem, o Tiago já foi conhecer praticamente toda a família da Betina. Ele foi buscar ela no aniversário, só que teve que lidar com aqueles tios que ficam, o que você quer? Sabe essas piadinhas, tipo... Se você fizer alguma coisa com a minha sobrinha, você vai se ver comigo, blá 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 blá. Enfim, logo de começo ele já passou aí pelas essas piadinhas tenebrosas de titio. Agora só faltava uma coisa, né? Ir pra um date. Os dois nunca tinham saído juntos, só os dois, nunca tinham feito nada, nenhum programinha. E o que eles pensaram? Bom, vamos num cineminha, depois dormir de conchinha, vai dar tudo certo. Deu tudo certo? Deu. Foi ótimo. O problema foi o perrengue que eles passaram na hora da volta. Eu não vou me estender aqui, mas a Betina disse que foi um perrengue daqueles. Foi pneu furado, teve que esperar no meio do mato 3 horas, sem comida, sem água, sem ajuda. Porém, ninguém tirou o sorriso do rosto dos dois. Porque eles estavam passando por um perrengue, mas estavam felizes de estarem passando por isso juntos. Quando a nossa musa achou que ia vir uma história de novela, de romance, aquela história maravilhosa ia se desenrolar ali na frente dela, ela descobriu que o destino nem sempre tem os mesmos planos que a gente tem, não é? Os dois estavam indo super bem. As famílias já estavam entrosadas. Papo de terem passado Natal e Ano Novo todos juntos. Tudo estava indo muito, muito bem. Mas o que eu não falei para vocês antes é que Tiago, nosso mozinho, estava esperando sair a cidadania europeia dele. Ele estava tirando o passaporte de um determinado país da Europa e ele tinha falado isso para nossa musa. Ela sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer.
O que ela não sabia, gente, é que se isso acontecesse, ele seria chamado e para completar o processo de cidadania nesse lugar que ele estava aplicando, ele teria que ir para lá, morar um tempo. E realmente, gente, isso é uma coisa normal, até mesmo para o país aqui que ele está indo, é uma coisa que tem que fazer mesmo. Você tem que se mudar para lá, esperar o cara passar, enfim. Tenho vários amigos que já fizeram esse processo. O que aconteceu? Tiago foi chamado e agora ele teria que ir. Apenas 86 dias após eles terem começado a namorar, estava tudo incrivelmente perfeito. Ele teve que, Ele teve que vazar, gente. A musa disse: Mari, 86 dias. 86. Foi exatamente o tempo que durou o nosso namoro perfeito. Foi bem triste terminar. Mesmo a Betina sabendo que isso ia acontecer em algum ponto, mas talvez não tão rápido assim, ela deu muito azar. 86 dias, ele estava esperando há não sei quanto tempo, gente. Mas bem na vez dela, 86 dias. O Tiago, gente, é um muso. E ele não queria deixar a Betina para trás. Ele fez o convite. Betina, será que a gente não consegue ir junto, meu amor? Vamos junto. Mas a Betina, gente, ela não teve coragem. E não foi só coragem, sabe? Ela não teve condições. Ela não podia largar tudo assim tão rápido e ir. Família, trabalho, amigos. Ele já estava meio que preparado. Mas ela, nem um pouco. Inevitavelmente, veio aí o término dessa relação. Tudo isso, gente, aconteceu no começo do ano, em janeiro. Assim que virou o ano, eles já estavam tentando lidar com essa notícia que foi dura e difícil. Só que não ia ter ninguém aqui iludido, não. A Betina sabe que relacionamento à distância, ainda mais em outro país, é muito difícil que dê certo. O Tiago foi, a Betina ficou. E com o tempo, gente, naquele mesmo ano, no final do ano, ela estava triste, ela ainda pensava no Tiago sempre. Mas não tinha o que fazer, né? A nossa musa, quando chegou em dezembro desse mesmo ano que o Tiago já tinha ido embora, teve um baque com uma notícia que abalou as estruturas dela. Ela perdeu um dos maiores amores da vida dela, a avó. Com essa perda, ela ficou tão mexida, tão abalada, e muito pensativa com relação à família. Ela chegou à conclusão que foi ótimo ela não ter ido, porque seria muito difícil para ela perder a avó e não poder participar dos últimos momentos dela aqui, não ir no funeral, não ir no enterro. Ela acha que ela não se perdoaria. Talvez foi mesmo a melhor solução. Outro ano já estava se iniciando. O Tiago já estava há 1 ano morando lá fora. E aparentemente saiu. Saiu o quê, meu povo? Saiu o passaporte dele. O Tiago já estava ficando mais estável no lugar que ele estava morando. Estava estabilizado, tinha conseguido uma casa e ele queria que a Betina fosse para lá. Agora ela tinha que ir. Lembrando, eles nunca namoraram à distância, tá? Então foi meio que do nada que ele ressurgiu na vida da Betina mesmo. Bom, o mundinho dela ficou mais que abalado. Estremeceu. Foram 86 dias do maior amor que ela sentiu na vida. Retomar com o Tiago seria incrível. Mas e retomar com o Tiago mudando de continente? Como seria isso? No fim das contas? Ai, gente, ela nem precisou procurar a resposta. O ano era 2020 e o Covid respondeu por ela. Era um não, bem grande na cara. Não só dela, né? Na de todo mundo. Foi desespero, foi choro livre, vixe, foi uma tristeza. Tava tudo fechando. O Tiago tava tentando ainda, mesmo vendo a gente, né? Vendo a situação, no Covid ninguém sabia como que ia ser as coisas no começo. A gente não sabia se ia durar 1 mês, 2, 1 ano. Durou 2, né, gente? Só que no começo eles não sabiam.
Então o Tiago até tentou bolar um plano, ir para um outro país da Europa que estava aceitando voos do Brasil. Só que, gente, quando você coloca na balança, não é inteligente fazer isso, né? Porque hoje a gente sabe que não é, porque a gente viu que o Covid escalou muito. Então, no papel, eles iam gastar muita energia, muito dinheiro para uma coisa incerta e sem saber como a vida ia caminhar também depois do Covid. Fazer o quê? A vida tinha que seguir. A Betina, mais uma vez, engoliu toda a ilusão que ela criou. Colocou o coração dela, que agora não estava nem mais partido, não. Estava estraçalhado. Ela botou no bolso e continuou a vida. Não tinha o que fazer. Um ano e meio se passou. A pandemia foi flexibilizando, a vida começou a andar para todo mundo. Até que, naquele ano, né, deve ser o quê? 2022, que foi dando uma melhorada. No dia do aniversário do Tiago, já fazia ano, gente, que eles não se falavam, tá? Eles não ficavam em contato, eles não tinham nenhum romance à distância. A nossa musa mal sabia o que estava rolando na vida dele. De verdade. Foram tempos muito difíceis longe dele. O amor, gente, ficou ali, né, adormecido, e a vida teve que andar. Só que, sei lá, deu um plim nela e ela resolveu mandar uma mensagem só falando parabéns. Mas como ela mesma me disse, Mari, eu caí na tentação de ligar para desejar um feliz aniversário. pra quê? Foi mais que uma ligação. Falar com o Tiago foi suficiente para reacender todo aquele sentimento que ela tinha por ele. E depois de saber, pela boca dele, ali naquela ligação, que era recíproco, sem perder um minuto a mais de tempo, eles já começaram a planejar a mudança da Betina para a Europa. Chique! O plano era simples. Dessa vez não tinha como dar errado, gente. A Betina ia pedir férias do emprego dela, ir para lá como turista para ver se valia a pena arriscar o emprego dela, que era ótimo. E se valesse a pena, ela aí sim largaria tudo para viver esse amor. Reparem na responsabilidade de Betina aqui, que nem todas nós temos, né? Quando estamos apaixonadas. Ela foi de férias primeiro para ver como é que era. Tá certa, gente, tá certa. Ela tinha um emprego incrível. Imagina se ela larga tudo, vai pra lá e descobre que depois de 1 ano, 2 anos, ela nem gosta tanto do Tiago como ela gostava. Ou, sei lá, né, o relacionamento não é como ela estava idealizando todos esses anos. Na nossa cabeça, às vezes é muito melhor e a gente imagina cenários de como vai ser uma coisa, só que na realidade não é, né, gente? Então, plim pra ela, porque isso aqui foi muito bom e vamos fazer isso aqui, hein? Vai atrás de um amorzinho em outro país? Vai lá, passa umas férias, passa umas 2 semanas, conhece o lugar. Ainda mais se é um lugar que você nunca nem foi, né, meu amor? Então, por favor, sejam responsáveis igual Betina. Esse era o plano. Simples, não é? Mas não tanto. Parece que o destino não queria colaborar com esses dois, gente. Sabe o que aconteceu? A Betina, que estava juntando uma grana, foi demitida. Ela receberia uma boa rescisão com essa demissão. E é o que falam, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, com grandes rescisões vem opções. Ela tinha 2. Ou pagar uma dívida da casa que ela morava, e era a casa dos pais dela, que já estava penhorada, eles já estavam para perder a casa. Ou opção 2, ir para a Europa, ficar ilegal e trabalhar muito para ajudar com essa dívida de lá. O que vocês acham que ela fez? Já sabendo que ela é uma musa responsável aqui pelas ideias que ela andou tendo. Ela optou pela primeira opção. E pela terceira vez, a Betina teve que renunciar a esse amor, de viver esse amor, e fazer a escolha sábia, né? Pagar a dívida da casa, que eles já estavam para perder. Só que agora, ela não tinha mais perspectiva alguma de conseguir ir para lá. Os dois se afastaram, cada um foi vivendo sua vida, e parecia que tudo ia voltar para o lugar onde estava. Esse lugar de distância, esse lugar de que não vai dar certo viver esse amor, sabe? Era frustrante, gente.
O destino estava pregando peças atrás de peças. Agora ela não ia mais esperar pelo Tiago. A Betina começou a viver a vida dela, tentar esquecer isso. E ela encontrou um cara muito legal. Eles começaram a conversar, ficar e namorar. A Betina aceitou. E ela disse: Mari, eu aceitei. Eu teria um amor da minha vida e um amor pra minha vida. Foi aí que eu resolvi ingressar num romance com o amor pra minha vida. Eu achei isso tão legal, gente. Ela dizer que teria um amor da vida, né? Um amor da minha vida e um amor pra minha vida. Nem sempre a gente vive aquele amor que a gente acha que é o amor da nossa vida. E às vezes a gente encontra um amor que é pra nossa vida, que a gente merece, né? E foi isso que ela encontrou, esse amor pra vida dela. Tudo estava indo muito bem, esse romance estava acontecendo e mais um ano se passou. Até que um dia ela estava ali nas redes sociais, né, olhando foto, passando para um lado, passando para o outro, e ela viu que alguém tinha voltado para o Brasil. Quem? Tiago. A musa não sabia o porquê que ele tinha voltado assim tão repentinamente, mas o coração dela quase saiu, gente, pela boca, quando ela viu que ele estava no Brasil. Ela estremeceu, assim, chegava a tremer, sabe? A vontade de mandar uma mensagem, perguntar, era grande. Só que ela estava num relacionamento, como eu falei pra vocês, né? Ela pensou: Sem contato, sem estrago. Então, é melhor nem saber se ele tá aqui de férias, se ele voltou, pra não complicar mais as coisas aqui pra mim e pro meu relacionamento. o Tiago estava até bloqueado nos contatos dela, para ela não correr risco de ter uma mensagem dele, ela ter uma recaída e ela não conseguir seguir com a vida, gente. Era muito difícil. Qualquer vez, a mínima aparição do Tiago, ela já ficava toda bagunçada. Ela resolveu cortar todo esse contato, bloquear em tudo para não correr risco algum. Mas alguns meses depois dele já estar no Brasil, ele foi e mandou uma mensagem para ela na DM. O conteúdo? Perdão. Perdão pela falta de clareza que ele teve com ela. Perdão pelas vezes que ela sofreu toda vez que ele reapareceu e depois não dava certo. Perdão porque ele foi injusto durante o percurso e que agora ele, tinha feito terapia, estava quase um ano no Brasil, já tinha entendido também algumas coisas que ele tinha feito errado e que essa dificuldade que ele sempre teve em se abrir, em se comunicar, já não seria mais um problema se dependesse dele. Ele queria pegar a mãozinha da nossa musa e não soltar nunca mais. Só que, às vezes é tarde demais. Infelizmente, a Betina tava calejada. Por mais que a vontade dela era falar sim, se aventurar, já não era mais hora para isso. Ela estava bem com o emprego, ela estava bem no relacionamento dela, terminando a facu, e ela falou: Olha, Tiago, eu te perdoo, de coração, mas pra gente é tarde demais. Mais um tempinho se passou. A nossa musa, ela estava na casa de uns parentes, passando um feriado aí, um final de semana prolongado, tal, curtindo. Quando chega no celular dela, uma mensagem do Tiago, do Neida, gente, do Neida, pedindo a localização dela. Oxi, minha localização? Por que você quer minha localização? Porque eu tô chegando aí em 2 horas. Oi? A Betina não acreditou. O coração dela disparou num tanto que ela achou que ia sair pela boca. Naquele momento, o mundo parou. E quando ele realmente chegou na porta, gente, do sítio da família dela, ela viu aquele homem que ela amava muito. Descendo do carro, ela travou. Ela ficou dura, assim, igual um pinguim. E o Tiago foi ao encontro dela. Eles se abraçaram, aquele abraço muito, muito, muito apertado. Eram anos sem se ver, mas nunca deixaram de se amar. Aquele abraço demorou, uns 5 minutos. Era tudo o que eles precisavam. Nesse momento, na cabeça da Betina, veio uma tia dela que já tinha falecido, mas que sempre falava para ela: Filha, luta pelo amor verdadeiro. Você sabe, eu deixei de casar com um homem que fazia de tudo por mim.
e acabei casando com um homem mais pra frente, onde eu não tinha nem voz, nem voto. Lute pelo amor verdadeiro. Com isso na cabeça, com essa situação desenrolando ali na frente dela, eles conversaram por horas. E o Tiago fez todas as propostas possíveis para ela. Namorar à distância, eles namorarem, sei lá, a cada 15 dias ele iria para lá ou ela iria para casa dele. Qualquer opção que ela escolhesse, a resposta dele seria sim. E ela, que não é besta nem nada, disse: Ah, é? Então vamos casar, ué. E foi assim que eles combinaram. Ela terminaria o relacionamento dela e mudaria para a cidade dele. Nesse pé da história, o Tiago estava morando no mesmo estado ali deles, mas numa outra cidade. Por mais que ela estava super deslumbrada, gente, a nossa musa tinha um pezinho atrás. Ela sabia o tanto de vezes que o universo deu rasteira nos dois. Mas ela resolveu arriscar. Agora parecia diferente. Conversou com a mãe dela falou: Se isso é o que vai fazer você feliz, filha, você tem a minha bênção, você tem a minha aprovação. Eu quero que você seja feliz. E se nada dá certo, saiba, você nunca vai ficar desamparada. Você sempre pode voltar para morar na sua casa com a sua mãe. Fofas. Betina não perdeu tempo. Ela voltou para a cidade, terminou o relacionamento dela e naquela mesma semana, estão vendo, né? Não tinha mais tempo a se perder, gente. Já tinha ido anos e anos a fio, né? Agora o negócio, ó, let's go, correria, bora. Na mesma semana, ela já embarcou lá para a cidade do Tiago para resolver algumas coisas. Spoiler, as coisas, gente, era isso aqui, ó. Ai, meu povo, era real e tava acontecendo. Ô, coisa boa. E aí, tudo foi rápido, né? Já tinha se passado muita coisa, não tinha mais tempo a se perder. A nossa musa voltou para a cidade dela, depois desse final de semana delicioso com o Tiago. Eles estavam procurando casa, o Tiago já achou uma casa, depois de um mês ela já estava lá, a casa já estava sendo financiada, já estava rolando a construção, era só esperar. Enquanto eles esperavam, eles foram passar um tempo na casa dos sogros da nossa musa, né, na casa dos pais do Tiago. A Betina disse que não tem nem o que falar, gente, que a sogra foi show, sempre tiveram um relacionamento muito bom e trataram eles muito bem. E depois de um ano, um longo ano, mas doce, porque agora eles estavam juntos. A casa ficou pronta e os dois se mudaram. E lá estão eles. Na casinha, no lar, com muito amor, respeito. E agora, gente, a Betina tá esperando um pacotinho. Sim, ela tá grávida. O pãozinho tá no forno quase pra sair. Quase, gente. Deus tem abençoado muito a nossa união, todo dia. Diante de todas as adversidades, a gente não é um casal rico. Como qualquer outro casal, a gente também tem nossas dificuldades. No momento, somos classe C Premium, mas com muito esforço. E tudo tem dado certo. O que eu perguntei pra Betina é se... Eu fiquei com uma dúvida, né, gente? Assim, pairou aqui. Lembra que o Tiago é um cara bem religioso. Ele nem ia pra faculdade de sexta-feira, porque tinha um negócio lá da religião dele que ele não podia sair, né? E eu perguntei pra ela, depois desse tempo, eles já estão um tempinho agora juntos. Você tem intenção, Betina, de se converter para a religião do Tiago, já que ele é esse cara, né? E isso com certeza é uma parte muito importante na vida dele. Como que tá sendo isso para vocês? Ela me explicou que ela vai na igreja com ele, ela se envolve nos projetos sociais que tem lá, mas ela ainda não foi batizada. A Betina me explicou também que tem um estudo bíblico, ela tá fazendo, já tem um pouco mais de um ano, e ela também não quer fazer nada só por fazer, só na emoção. A Betina acredita em Deus e sabe que isso basta também. Boa, Betina, é isso aí. O plano dela é se batizar sim. No final do ano que vem, quem sabe, né? Agora
ela tá focada também no bebezinho que tá vindo aí. E antes de dar um tchau pra vocês, trago notícias. Gente, quem quiser ver algumas fotinhos aí do casal Betina e Thiago, vai estar lá no nosso Telegram. E apenas lá. Todo mundo já sabe, clica aqui na descrição do episódio que vai te levar, direto no grupo pra você ver a fofoca completa e dar cara aos bois, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de trazer umas fotos aqui da galera. Eu acho, Betina e Thiago, que devem estar me escutando agora, que isso aqui é uma linda história de amor. E eu também penso que mostra pra gente que dá pra gente se relacionar com pessoas que têm uma religião diferente da nossa. Olha o respeito que a Betina tem pelo estilo de vida, pela religião do Thiago. E ele também, né, gente? Teve respeito de, sei lá, não querer apressar nada, não querer que ela se convertesse para a religião dele. Não teve essa imposição. Eu achei isso uma das coisas mais legais da dinâmica desse relacionamento. Eu não sei, eu sei que tem gente que às vezes não liga para a religião, acredita em Deus, mas aqui a gente está falando de uma pessoa que realmente se importa com isso. O Thiago ia para as missões, gente. Olha que doideira. O negócio da vida da Betina foi assim, né, de 0 a 100. No começo da história, ela se considerava, né, uma mulher lésbica, sempre teve relacionamentos com outras mulheres, e o Thiago foi um cara que ela se apaixonou tão loucamente que ela terminou esse relacionamento de 3 anos para explorar, gente, uma nova orientação sexual, enfim, o que é que fosse que ela estava sentindo ali. E depois de namorar 86 dias, ela percebeu que ele sempre ia ser o amor da vida e não o amor para a vida. Eu vou sempre lembrar dessa frase aqui também, viu, Betina? Espero que o bebezinho venha aí com muita saúde, mandando muito beijo, amor para vocês e querendo saber de vocês, musers. Conhecem alguma história parecida? Já passaram por algum relacionamento? Ou tem alguma história aí de relacionamentos de pessoas que têm religiões diferentes? Ou enfim, manda pra gente de todos os gêneros. E estamos precisando de histórias, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!